Galaxy Watch FE ou Apple Watch SE. Esses são dois dos smartwatches premium de entrada mais pesquisados no Brasil. E hoje eu vou colocar os dois frente a frente para entender o que cada um tem a oferecer. A gente sabe que quando se trata de produtos desse patamar, as marcas costumam cortar recursos para abaixar o preço final. Então, será que as economias feitas por aqui foram benéficas ou pioraram os modelos quando a gente compara com seus concorrentes? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Lembrando que tem link aqui embaixo na descrição para qualquer um deles. Mas se não puder comprar agora, mas quiser acompanhar os preços para saber quando é o melhor momento, aí eu te recomendo o Comparador Escolha Segura, que te permite acessar o histórico de preços de cada um dos relógios e também ativar alarmes para quando o preço chegar naquilo que você quer pagar. Agora sim, bora logo falar de smartwatch? Pode subir a vinheta. Eu sei que num primeiro momento, esse vídeo pode parecer meio sem sentido, visto que quem tem um iPhone não consegue usar relógios da coreana e vice-versa. Mas eu te proponho um olhar diferente para esse conteúdo. A proposta desses dois relógios é ter o melhor custo-benefício que as marcas conseguem te oferecer. Então, a intenção não é te recomendar trocar de celular para usar um deles, mas sim saber qual traz mais vantagens para quem está entrando em cada um dos mundos. Por isso, a gente vai passar pelas principais características deles, sempre falando um pouco também sobre a nossa experiência testando os modelos. Bora lá, começando pelo Galaxy Watch FE. A construção segue o padrão estabelecido lá atrás, desde o Galaxy Watch 4, com corpo em formato de disco, tela plana e laterais em metal. Tela plana é o Cebolinha terraplanista, né? A principal diferença em relação aos modelos mais recentes está na disponibilidade de apenas uma versão, com 40 mm de diâmetro. Na minha opinião, essa escolha tem pontos fortes e fracos. O Watch FE com certeza vai agradar a parte do público que prefere relógios menores. Entretanto, impacta diretamente na qualidade da bateria dele. Com apenas 247 mAh, a autonomia passa por um baita desafio para o dia a dia, já que mal e mal ele consegue chegar um dia e meio sem precisar voltar para a tomada. Mas fora os modelos Ultra, isso infelizmente é um ponto de dor em praticamente todos os smartwatches da Samsung e da Apple. Então, não adianta apontar essa característica como um problema específico do Galaxy Watch FE, porque no Apple Watch não vai ser diferente e vocês vão ver. Indo para a tela do FE da Samsung, por aqui temos um painel AMOLED de 1.2 polegadas com resolução de 396 por 396 pixels e densidade de 330 pixels por polegada. O vidro é composto por cristal de safira, que foi bastante alardeado pela Samsung na época do Galaxy Watch 5. O primeiro modelo a trazer esse material no display. Falando dele, vocês vão perceber que as especificações desse cara foram trazidas do Watch 5. Sério, são completamente as mesmas, eu falei isso no review. Então, qualquer semelhança eu arrisco a dizer que não foi mera coincidência. O processador presente aqui, assim como no modelo de 2022, é o Exynos W920, um dual-core construído em processo de 5 nanômetros. É legal ver que ele ainda tem gás para atender às necessidades da maioria das pessoas, mostrando que você definitivamente não precisa trocar o seu relógio com a mesma velocidade que a gente troca de smartphone, por exemplo. O sistema é bom e entrega a fluidez satisfatória na navegação e execução dos aplicativos. Quanto a isso, ele dificilmente vai te deixar na mão. Outras coisas herdadas do Watch 5 foram a resistência à água de até 50 metros e os 16 GB de armazenamento interno com 1,5 GB de RAM, que são suficientes, especialmente se você for como o Calmon, que ajudou nesse roteiro, e não instala muitos aplicativos externos. Na experiência do Calmon, por exemplo, o máximo que ele costuma usar fora do ecossistema da Samsung é o Spotify e o Strava. Mas se o seu caso é o oposto, talvez uma opção com mais armazenamento seja melhor. E falando em ecossistema, outro destaque do Watch FE é a integração com os aparelhos da marca. A sinergia entre o relógio e os smartphones Galaxy é notável, proporcionando uma experiência bastante intuitiva desde o primeiro contato com ele. Notificações, alarmes, chamadas e aplicativos ficam sincronizados entre os dispositivos, criando um fluxo de informações sem nenhuma interrupção, assim como é com os modelos mais caros. O único recurso que eu senti falta no momento desse vídeo foi o controle de câmera do smartphone direto no relógio. Isso pode ser muito útil para pessoas que querem deixar o celular completamente parado e dar play em algum vídeo. Para fazer um time-lapse, por exemplo, ele é bastante útil. Acontece que os modelos que têm essa possibilidade atualmente são os que já receberam a versão 5.1 da One UI, o que não é o caso do Galaxy Watch FE. Ele ainda está na 5.0, infelizmente, no momento que a gente produz esse roteiro. E aí, só nos resta torcer para que a atualização chegue mais rápido. Por fim, o Samsung Pay também está presente, o que permite
pagamentos por aproximação diretamente pelo relógio, já que ele tem NFC embarcado. Vale lembrar que a experiência completa com o Galaxy Watch FE depende do uso do smartphone da Samsung, fechado? Embora seja possível utilizar com outros dispositivos Android, algumas funcionalidades, como o Samsung Pay, ficam indisponíveis, então a experiência como um todo fica mais limitada. Além do NFC que eu já citei, o restante da conectividade do FE é operante. O Bluetooth ainda é o 5.0, o que é um ponto negativo. Já que ele é desse ano, acho que ele poderia ser o 5.3 no mínimo. Ele também tem Wi-Fi e GPS, que funcionou bem durante as sessões de treino que a gente fez com ele. Aliás, é um ponto que a Samsung sempre traz nos seus lançamentos, a oferta de recursos voltados para a saúde e bem-estar. Com o sensor Bioactive, o relógio monitora diversos indicadores, como batimentos cardíacos, oxigenação no sangue, níveis de estresse, padrões de sono e composição corporal. Essa última função faz uma estimativa da sua massa muscular, gordura corporal e outros indicadores, ajudando a oferecer informações relevantes para o acompanhamento do seu condicionamento físico. E além de todos esses monitoramentos, o Watch FE se torna um aliado para quem busca uma vida mais ativa. Com mais de 100 tipos de exercícios disponíveis, o relógio acompanha as atividades físicas, registrando tempo, distância, calorias queimadas e outros indicadores. E embora muita gente não goste, a detecção automática de exercícios também está aqui, que inicia automaticamente atividades como caminhada, corrida e ciclismo depois de 10 minutos. Isso facilita o registro de acompanhamento dos treinos, mas por outro lado, também tira do sério quando a gente só está andando na rua para resolver alguma outra coisa e ele começa a contabilizar e depois sobe o exercício todo ruim lá pro Strava. Nesse ponto, eu prefiro dar início manualmente nos exercícios. Para fechar, em termos de software, o Galaxy Watch FE usa o Wear OS Powered by Samsung, baseado na interface One UI Watch 5. O sistema operacional é fluido, como eu apontei, e mantém a mesma intuitividade das versões anteriores. Mas se você já está inserido no ecossistema da marca, talvez possa começar a dar um gostinho de mais do mesmo, vamos dizer assim. O Calmon, por exemplo, usou o Galaxy Watch 4 por muitos anos e só trocou recentemente por um relógio específico para corrida. Ele diz que começou a dar uma cansada de olhar sempre para o mesmo design dos relógios da Samsung, e eu entendo ele. Mas para quem vai ter uma experiência inédita com esse relógio, com certeza vai se dar super bem. Principalmente porque o Wear OS também é um dos sistemas operacionais que mais permite a instalação de aplicativos de terceiros direto na Play Store. Mas não esquece, hein? 16 GB de armazenamento só, e parte dele ainda é comida pelo próprio sistema. A Samsung, ao lançar o Galaxy Watch FE, buscou oferecer o smartwatch completo a um preço mais acessível. Embora eu vá comparar os valores dos dois modelos lá no final, o fato é que a Samsung conseguiu. A estratégia de reaproveitar o hardware do Watch 5 resultou em um relógio com bom desempenho que ainda dá conta dos usuários menos exigentes. No entanto, a escolha por apenas uma opção de tamanho limitou demais a bateria desse cara, se destacando como o principal ponto fraco dele. Apesar das limitações, o Galaxy Watch FE se apresenta como uma opção interessante para usuários do ecossistema Samsung que buscam um smartwatch completo sem gastar muito dinheiro. Mas será que essa impressão toda se mantém quando a gente coloca ele frente a frente com o Apple Watch SE? Eu já vou te responder, mas antes eu tenho que te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui, fechou? Para responder, primeiro eu quero tirar logo da frente os pontos semelhantes dos dois dispositivos de hoje. Assim a gente não perde tempo e depois eu falo do que o Apple Watch SE tem de exclusivo. Primeiro, assim como no Galaxy, a Apple optou por disponibilizar o SE apenas em uma caixa de 40mm. A diferença é que agora temos uma segunda opção no mercado de 44mm, o que ajuda na visualização das informações. Aliás, esse foi um ponto que eu deixei para falar sobre os dois juntos de propósito. Uma coisa que me incomoda nos dois modelos não é nem o corpo de 40mm, mas o quanto a tela poderia ser melhor aproveitada dentro desse espaço. Olha o tamanho da borda que cada um dos dois tem. Se o corpo tivesse o mesmo tamanho, mas com bordas bem menores, a usabilidade em certos momentos seria muito melhor. Por exemplo, ambos têm loja de aplicativos. Na Samsung, digitar o nome de algum aplicativo na barra de busca vai ser um desafio e tanto para pessoas maiores como eu. A Apple parece saber dessa situação e trouxe como solução nem abrir um teclado minúsculo. Ela obriga o usuário a falar o nome do aplicativo e aí o relógio reconhece. Mas mesmo assim, a questão do aproveitamento da tela não se resolve. Esse foi um ponto que nos deixou bastante incomodados. Ambos os modelos também trazem ECG, monitoramento de sono, acompanhamento de ciclo menstrual, chamadas de emergência e vários exercícios. Embora a Apple não fale nenhum número igual a Samsung, com seus mais de 100 tipos, mas os principais estão presentes nos dois aparelhos,
corrida, caminhada, bicicleta, trilha, natação e pilates. E para fechar semelhanças, os dois têm um processador dual-core. Esse da Apple é o S8, o mesmo presente no Series 8 e no primeiro Apple Watch Ultra. A marca não informa a quantidade de nanômetros ou gigahertz do aparelho. A suavidade das animações são até melhores que no modelo anterior. Isso quer dizer que ele é mais rápido? Não, mas pela Apple fechar tanto seu ecossistema e ela mesma trabalhar no sistema operacional, não é incomum que os relógios deles se saiam melhor com o passar do tempo do que os modelos Android. Isso mesmo tendo menos RAM, que aqui é 1 GB apenas contra 1,5 GB da coreana. Por outro lado, o armazenamento é o dobro, 32 GB. Visualmente, o Apple Watch SE de segunda geração mantém a estética clássica que define a linha desde o primeiro modelo. A tela é uma Retina LTPO OLED de 1,57 polegadas com um pico de brilho de até 1000 nits. A resolução é de 394 por 394 com 326 pixels por polegada de densidade. É uma tela boa, que não me deu nenhum problema de visualização, especialmente em locais abertos. Só tem duas questões. A primeira é a borda que eu já falei, que eu não achei tão bem aproveitada. E o segundo é que por aqui não temos Always On Display, mesmo com uma tela OLED, o que é uma pena. Parece que a função de brilho de apenas 1 nit para lugares escuros vai ficar apenas para os modelos mais caros ou um eventual Watch SE 3. Em termos de funcionalidades, o SE2 traz os recursos mais essenciais para a saúde, como monitoramento de batimentos cardíacos, detecção de quedas e acidentes e chamadas de emergência. O altímetro sempre ativo, o giroscópio de alto alcance dinâmico e o acelerômetro de força G trabalham em conjunto para registrar com precisão atividades físicas, fornecendo dados relevantes para o acompanhamento do progresso do usuário. Assim como no modelo Android, a resistência à água de até 50 metros também está presente. Por outro lado, aqui não temos oxigenação no sangue como no modelo concorrente, mas quando falamos de ecossistema, é onde a Apple ganha mais alguns pontos. Atualmente, você ainda vai perceber que a sensação de fluidez de informações é muito maior entre o SE e outros aparelhos da maçã do que nas soluções Android. A sincronização de notificações entre o iPhone e o Apple Watch ou desbloqueio automático dos computadores através do relógio são apenas dois exemplos de funções interessantes que os relógios podem trazer. Isso não quer dizer que no mundo Android você não tem possibilidades equivalentes. Claro que tem. A questão é que a experiência dentro da Apple é ainda mais conveniente e intuitiva, e isso é um fato. Enquanto a Google disponibiliza a base de um sistema para os fabricantes ajustarem os seus produtos específicos, a Apple controla toda a produção do seu ecossistema. Naturalmente, isso resulta em uma experiência melhor. Mas o relógio da empresa americana também não é perfeito. E curiosamente, compartilha dos mesmos pontos fracos do Galaxy, começando pela bateria. Com 245 mAh, ela consegue atingir a promessa de 18 horas de autonomia, mas apenas em cenários quase irreais de uso básico. Se você anda o dia inteiro com o relógio no pulso e faz seus 40, 50 minutos de exercícios uns 3 ou 4 dias na semana, vai começar a se preocupar em carregá-lo próximo ao dia e meio de uso. Por conta disso, a nossa recomendação de praticamente todo vídeo de relógio se mantém aqui. Acordou e foi se arrumar? Coloca o relógio para carregar. Chegou em casa depois do trabalho e foi arrumar tudo antes de dormir? Põe na tomada de novo. Ou ainda, vai tomar banho? Deixa carregando. Só assim ele não vai te deixar na mão durante a noite de sono ou do dia de trabalho. Outro ponto negativo nos dois modelos de hoje foi a experiência com o monitoramento de sono. Lembra que eu falei mais cedo que o Calmon recentemente trocou seu antigo Galaxy Watch 4 por um relógio esportivo mais atualizado? A gente está falando de um Coros Pace 3. Então, como esse é um relógio voltado para um monitoramento mais preciso de exercícios e aspirantes a atletas de corrida, a gente vai assumir o Coros como modelo base para os testes. E claro, a percepção do Calmon durante as noites. Vamos falar do Apple Watch SE, que infelizmente foi onde ele relatou a pior experiência. Primeiro porque, depois de feita a conexão do relógio com o iPhone, se passaram 2 noites sem o aparelho ter sequer monitorado o sono. Depois, ele mexeu nas configurações e viu que a função não estava ativa. Então vale o aviso. Se você estiver passando pela mesma situação com o relógio novo, abra o aplicativo Watch do iPhone, depois vai em sono, monitorar sono com o Apple Watch e depois disso ele vai começar a fazer a contagem. Pode até parecer uma questão boba e intuitiva depois que eu falo, mas na minha opinião faz mais sentido o aparelho já vir de fábrica com o recurso ativado. Depois disso, ele foi dormir com o Pace 3 em um pulso e o Apple Watch SE no outro. Os dois divergiram bastante. Note que os dois aplicativos estão marcando a mesma noite conturbada de sono. Alguns dados
são exatamente iguais, como o tempo de sono profundo ou sono REM. Outro é bem próximo, como o tempo acordado. Mas no sono leve, o Apple Watch SE simplesmente parou de contar um pouco depois das 4 da manhã, enquanto o Chorus foi até as 5h30, o que foi o horário de fato em que o Calmon levantou. No final das contas, o aplicativo da Apple tirou quase 1h30 de sono do nosso guerreirinho. 2 dias depois, chegou a vez do Galaxy Watch FE. Bom, a primeira coisa que deu para notar aqui é que o tempo total da sessão de sono foi bem mais próximo nas duas plataformas. Por outro lado, o aplicativo da Samsung também mostrou alguma inconsistência esquisita na captação. Percebe que ele também parou de captar dados ali próximo das 4h30 da manhã e depois voltou nos últimos minutos. Então, em todos os gráficos dentro do aplicativo, existe um gap estranho onde nada foi contabilizado. Dá uma olhada nesse gráfico de frequência cardíaca, por exemplo. O Calmon estava normal, sumiu durante 2 horas e depois reapareceu. Por isso, eu volto a dizer, os dois relógios têm os principais recursos que a maioria das pessoas podem querer, mas sofrem com os mesmos problemas: bateria e eventuais contratempos como a captação dos dados. Mas vale ressaltar que isso não é recorrente. A gente só achou interessante mostrar essas duas ocorrências por fugirem da normalidade, mas no geral, ambos os aparelhos captam bem e você não vai ter problemas à noite. É por isso que foi realmente estranho de acontecer com os dois modelos sendo comparados nesse mesmo vídeo. No final das contas, para responder qual é o melhor, vamos olhar para o preço de cada um deles. No momento que eu gravo esse vídeo, o Galaxy Watch FE pode ser encontrado por um pouco menos de R$1.000 no varejo, enquanto o Apple Watch está próximo dos R$2.000. Para quem tem um iPhone, existem poucas saídas além de ter um Apple Watch. Ou você aposta em modelos da Huawei, por exemplo, ou marcas específicas para atletas, como a própria Chorus, Garmin ou Polar. Mas são modelos bem mais caros. Focando no custo-benefício do mundo Apple, o Watch SE de segunda geração é o melhor que temos atualmente. Ele entrega uma precisão satisfatória nos exercícios e se beneficia da integração com os outros produtos da maçã, em troca de uma bateria que poderia ser melhor. Por outro lado, o Galaxy Watch FE custa metade do valor da Apple e traz um pouco mais de medições, como a oxigenação no sangue, por exemplo. O sistema, embora seja fluido e intuitivo, costuma não se manter tão liso com o tempo quando comparado aos modelos da concorrente. Mas claro, isso depende do seu tipo de uso. A bateria também não agrada tanto, e a tela é mais um ponto incômodo nas duas opções. No fim, o veredito é que eles podem valer a pena para as pessoas que querem pagar o menor valor possível, mas sem sair dos ecossistemas das suas marcas, e que principalmente têm impulsos pequenos, porque se não for o seu caso, esteticamente eles vão te incomodar. Nesse cenário, uma saída pode ser partir para o Apple Watch Series 9 ou Galaxy Watch 7. Ambos têm tela maior que seus irmãos mais simples, mais armazenamento e bateria, e no caso do Watch 7, GPS de banda dupla. Tudo isso, claro, por um preço maior. Mas e você, o que achou desse comparativo? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhe esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá na dúvida entre um dos dois, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!